Um grande avanço agora são as imunoterapias para câncer. Ah, é? O que é imunoterapia, né? Você tem... o câncer é uma doença, são um conjunto de doenças muito diferentes. Então você tem células que vão adquirindo mutações ao longo do tempo. E, sei lá, você tá de boa em casa, uma célula tá dividindo ali, o tempo todo tem células dividindo, e essas células adquirem mutações aleatórias por causa de erros de divisão celular. Então isso vai crescendo. Só que para virar um câncer tem que acumular muitas mutações. E isso não acontece do nada. Acontece por causa de uma falha do seu sistema imune, acontece porque você se expôs a muito risco, então você fuma muito, você bebe muito, você está gerando lesão nas células. Então obriga elas a multiplicar muitas vezes. Você tem contato com substâncias cancerígenas, poluição do ar, por exemplo, tem muita substância cancerígena, cigarro, alimentos industrializados que têm conservantes cancerígenos. Então, você se expõe ao risco. Então, acumulou. Naquele acumular, ela vai começar a gerar um tumor ali, que o seu sistema imune vai se ligar e vai ver que aquilo está errado. Então, você ainda precisa de uma falha do seu sistema imune para que o câncer comece. Então, é bem interessante isso. O que a imunoterapia vai fazer? Tem vários tipos. Como o câncer ele vai se multiplicando de uma forma muito descoordenada, as células que estão ali no meio, elas vão adquirir características que não são normais de uma célula. Então ela vai ficando maluca mesmo. E aí você de repente tem um tumor, sei lá, um tumor de fígado, por exemplo, que dentro do fígado está crescendo um pulmão, porque a célula modificou mesmo a estrutura dela e ela está se assemelhando às células do pulmão, nesse nível. Então ela vai adquirindo características únicas que são identificadas por drogas. Então você tem terapias que vão ser específicas para aquele tumor. Então, se desenvolveu muito anticorpos, que a gente chama de muitos anticorpos monoclonais, né, que são específicos para se ligar nessas células. O problema da quimioterapia, que é o famoso tratamento para câncer, é que a quimioterapia funciona agindo no DNA. Ela age em células que estão se multiplicando muito. Então, não é todo tipo de quimioterapia que age no DNA específico, mas a maioria é. Então, se a célula multiplicou muito, ela vai ser atacada pela quimioterapia, o tratamento tradicional. Agora, tem célula do intestino que multiplica muito, tem célula do cabelo que multiplica muito, célula do couro cabeludo, né? A pele. Então ela dá uma série de efeitos colaterais. Para eu evitar isso, eu preciso ter uma terapia que só age no câncer. Então foram desenvolvidos anticorpos, por exemplo, que vão se ligar nas células do câncer, eles são específicos para elas, e vão atrair o sistema imune para ligar, porque o sistema imune está bobo, não consegue ver aquela célula ali. Então, na hora que ele consegue ver, o sistema imune vai lá e ataca, sinaliza para o corpo matar aquilo ali. Então, quando você compara a quimioterapia tradicional com essas terapias novas, a taxa de vida, a chance do paciente sobreviver é maior. Então, às vezes, ele consegue sobreviver por mais de 5 anos, e aí já é considerado, quando ele tem uma remissão, né, da doença, a doença vira uma coisa ali que ele convive com a doença no corpo e ele está curado. O câncer está ali, mas está sob controle. Então ele vai acompanhando no médico e vive uma vida normal. Entendi. Então hoje o câncer tem cura. É uma coisa que assim, não é poucos cânceres que tem cura. Muitos cânceres têm cura, não só por causa dessa terapia, por causa da quimioterapia também. A quimioterapia avançou muito. Década de 60, 70, que as pessoas antes desses anos morriam muito cedo. Né? No Brasil, por exemplo, a expectativa de vida não passava dos 40 antes dos anos 50. Então, era muito comum você ver amigos de escola morrendo, com 25, 30 anos. Então, o pessoal morria de infecção, morria porque não tinha antibiótico, morria de infarto. Não, infarto não, se bem que infarto é coisa de pessoa mais velha. Mas, morria de doenças infecciosas em geral, que são facilmente tratáveis hoje. Então, elas não viam o câncer se desenvolver, essas pessoas. Então, hoje a gente vê muito câncer porque as pessoas estão ficando muito mais velhas. 70, 80, 90 anos, como as células se multiplicam e o corpo vai adquirindo mutações ao longo do tempo, a chance de ter câncer é maior. E aí, lá no início, quando esse fenômeno começou na década de 60 e 70, não se tinha tratamento para isso, porque era uma doença nova, você tinha poucos tratamentos. Então, tinha radioterapia, tinha quimioterapia, mas era muito arcaico. Hoje, não. A gente estuda muito, tem muito a avançar. Tem um cara muito legal de trazer aqui, que é o Bruno Filardi. Ele é
médico oncologista, ele fala muito bem sobre isso, de como que a oncogenética, né, que é você pegar uma célula do seu câncer, assim, do câncer da pessoa, e extrair ela para entender o que tem no DNA dela e fazer um tratamento para você, isso avançou muito. Só que ainda não está disseminado no SUS, né? Em países desenvolvidos você tem isso, de você estudar o que é o perfil do câncer da pessoa para fazer o tratamento que funciona para ela. Grande maioria dos tratamentos de câncer são gerais, é feito... Bota essa pessoa para tomar uma droga que vai funcionar para muita gente, mas que às vezes não funciona para ela. Putz. Porque a genética dela é diferente.